Você teve experiência forte Forte. com os reptilianos? Uns reptilianos e uns outros seres bem interessantes. É? Sim. Narra pra gente, o que foi? Eu dormi, aí eu fui e acordei como se fosse num lugar que a minha visão tava toda preta, eu não via nada, tava quase como um cego, mas eu escutava barulhos de fundo. Sim. Em volta, no caso, né? Sim. E eu via, no filme do Thor, o Odin, ele tem um cajado que ele bate e ele chama aquele gigante de ferro. Ah, ele chama o... esqueci, aquele sentinela lá, Aquele né? sentinela grandão. Que lutou com o Thor, quis matar o Thor no fim. Exatamente. Esse ser. Só que eu tava ouvindo como se fossem milhares de cajados. Cajado não é. É lança. Cajado, lança, seria lanças. Lanças. Elas estavam batendo no chão simultaneamente? Exatamente. Muito alto. Muito. Se tivesse, sei lá, o barulho em São Paulo, dava pra ouvir aqui em Minas. E cruzava no horizonte. Nossa, era muito alto. Muito alto. Nessa hora, a minha visão começou a voltar e eu consegui enxergar. Né? Tava tudo preto antes, mas ainda continuou um pouco embaçado quando voltou a visão. Quando eu olhava pro céu, eu não olhava primeiro para baixo, só pro céu. Eu tava como se eu estivesse voando, né? Flutuando, no caso, porque voando você mexe, né? Flutuando, sim, você fica parado. Eu olhava pro céu e tinha como se fosse no Dragon Ball, tem as esferas do dragão, e quando eles colocam para chamar o Shenlong, o dragão lá, sim, eles colocam as esferas tudo em forma de círculo. Certo. Né? As 7 esferas do dragão, tudo em forma de círculo. E eu lembro que eu olhava para o céu e tinha vários planetas como se estivesse fazendo um círculo assim. Os planetas estavam reunidos? Juntos, colados um com o outro. Colados. Falam no espaço? No espaço. E eu lembro que tinha todas as cores que você imaginar. Tinha vinho. Planeta da cor vinho. Vinho, tinha laranja. Tinha principalmente um azul que estava em cima da gente ali. Um planeta que estava em cima. Um azul bem clarinho, quase igual água, sabe? Aquele azul bem clarinho. E eram vários. Certo. Tinha preto, um planeta todo preto, né? Todo preto. Não dava para ver nada dentro, porque era uma bola preta ali. Um planeta. E eu lembro que tinha uma névoa, meio que como se fosse lá no espaço da cor roxa. Uma névoa no espaço? Névoa no espaço, que era roxa. Sim. E eu lembro que nessa hora eu comecei a olhar para baixo. Certo. Quando eu olhei para baixo, tinha ali mais ou menos um número que eu chuto que pode ser até pouco, coisa ali de uns 400 mil seres ali. Você fala que pode ser, você está chutando até pouco, pode ser até mais. Tinha muito mais. Eu chuto um número pouco para não falar que é um número, tipo, sei lá, se eu fosse chutar o que eu acho, tinha uns 2 milhões ali. Certo. Né? Mas eu chuto pouco porque é um pouco mais... Para ser mais seguro. Mais seguro, exatamente, você falou. E quando a minha visão foi descendo para baixo, tinha uns seres como se fosse com a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco, sim, só que preta. Era preto? Preto. Sim. Quando eu descia para baixo, que eu olhava para dentro da armadura, que só o rosto deles estavam de fora, até o rabo estava protegido. Até o rabo? O rabo, eles tinham rabos. Eles tinham rabos? Tinham rabos. Só ficava o rosto? Só ficava o rosto. Quando eu olhava pro rosto deles, era um rosto todo preto, mais réptil. Era reptilianos? Era reptilianos. Eles eram reptilianos? Tinham asas? Não. Então não eram dracos? Não eram. Eram só reptilianos ali. Certo. Né? Tudo ali que eu falo ali era reunidos ali na... Como se fosse uma frota. Uma frota, exatamente. Uma frota não, frota é pra nave. É como se fosse um batalhão. Um batalhão, só que de milhares ali. Né? E em cima deles tinha uma coisa voando muito grande. Era grande? Era grande. E quando eu olhava, era aqueles mesmos dracos que eu vi na experiência daquele meio que ritual que eles ficavam batendo os tambores. Né? Que eu vi até ali no portão. É aqueles que veio atrás de você? Isso. Corriam de você? Isso. Os dracos negros? Exatamente, os dracos negros. Que cor que eram os reptilianos? Pretos. Eles eram negros? Negros e os dracos também. Então, peraí. Então era uma unidade. É como se fosse um clã ali, né? Era um clã. Os reptilianos eram todos pretos? Todos. Não tinha e uma os olhos? Cor. Era roxo. Só que não era aquele roxo de magia aceso. Era um roxo morto. É um roxo... dark. Um roxo escuro, apagado, mais escuro. apagado, exatamente.
Tá, não é brilhante Não é demais. brilhante demais, não. É uma coisa mórbida. mórbida, exatamente. Então era um roxo mórbido, eles eram pretos. E as armaduras? Eram preta, mas era mais claro do que a cor deles. Porque a cor deles era parecido com o olho daquele Grey que eu vi no quarto. De Sim. tão preto que eles eram. Então eles chegavam a ser mais pretos do que a própria armadura. Que a própria armadura. Aí beleza. Só que quando eu olhava para aquele Draco, ele tava falando naquela mesma língua que eu ouvi na área de casa. Sabe, essa língua. Só que lá eu conseguia entender o que ele falava. Você conseguia, ele falando na língua dele, você compreendia o que ele estava falando? Parecia que você tá igual nós está conversando aqui. Era quantos? Era só um? 2. Eram 2 dracos? Dracos. Eles estavam sobrevoando esse batalhão? Em cima deles, flutuando assim, meio que eles aqui tava o exército no e chão. eles estavam flutuando assim em cima E eles deles. batiam asa ou flutuavam? Não, flutuava, como se fosse o Superman mesmo. Não precisava de bater, Não precisava as asas bater estavam abertas, fechadas? Tava normal, aberta, mas não batia. Mas eles não batiam igual passarinho, eles flutuavam igual o Superman. Igual o Superman. Em cima deles? Em cima deles. Eles ficavam fazendo algum movimento ou não? Não, ficava só andando Aleatório. ali, aleatório, exatamente. E falavam alto? Falavam grosso. Parecia aqueles dublador de filme com aquela voz mais de velho, só que bem grossa. Mas a voz ecoava? Nossa, fazia um barulho muito grande. Parecia um eco. Nossa, era muito alto o barulho. E eles falavam, tipo, muito alto, só que eu lembro de uma coisa que eles falavam, que era tipo, vocês não vão perder. Sabe? Vocês são invencíveis. Dessa forma, como se fosse encorajando eles. Eles lá. estavam encorajando o batalhão de reptilianos. E os reptilianos lá batendo aquele cajado. Não é cajado não, aquela lança. Aquela lança. Quantos dracos falavam, os reptilianos, você sentia que eles estavam agitados? Só que eu falei pra minha mãe, quando os dracos falavam, eles ficavam... meio que como se fosse agitando. Como se fosse... Exato. E os dracos... Batiam os dracos falando com eles. E eles estavam meio que, os reptilianos, meio que encorajando uns aos outros ali, né? Fazendo aquele... Sabe, os dracos falando alto e ia no horizonte. E no horizonte, era muito alto. Era como se fossem trovões as vozes deles. Exatamente, uma voz bem grossa, sabe? E quando eu olhava mais pra frente, uns 10, 20 quilômetros mais pra frente, sim, eu via um tanto, mas devia ter mais ou menos umas 4 vezes mais de seres ali do que os reptilianos e os dracos. O número de seres que eles iam lutar era muito maior do que eles. Eles iam pra guerra ali, iam lutar. Sim. Né? E quando eu olhava bem próximo assim, que a minha visão parecia, sabe no filme do Superman, quando ele consegue enxergar como se fosse com um binóculo, assim, que ele vê longe. Não, mas é igual visão de dragão. Você lembra aquele filme que tinha a Safira, que era aquele dragão? O dragão, ele de longe, ele expande, ele alcança, a visão dele fica pertinho. É, tipo isso. Então você tá vendo com visão de dragão, de draco. Pode ser, né? Eu não me vi ali. Aí, hora que eu olhava para frente assim, ó, tinha um tanto de louva-deuses. Louva-deuses? Louva-deuses. Tipo insetoides? Tipo grilos. E como é que eles eram? Eles ficavam igual humanos. Em pés. Só que a perna deles meio que encurvada pra trás. A perna deles era emborcada pra trás. E eles eram altos. Eles eram mais altos que os reptilianos. Eles eram mais altos? Mais altos. Eles deviam ter uns 8 metros de altura. E os reptilianos? Os reptilianos, uns 6, 5 metros. Então eles eram maiores do que os reptilianos? Maiores. Só que a quantidade que tinha ali era muito mais de eles eram, em matéria de número, eles eram muito maiores. Exatamente. E aí? Beleza. Aí, continuando, aqueles louva-deuses estavam lá em pé, só que eles não faziam barulho. Os louva-deuses eram silenciosos? Silenciosos, só tava prestando atenção naqueles... Cara, eles estavam assim, observando os répteis. Que parecia... sabe as classes de escola que tem os encapetados e tem os quietinhos? E os encapetados eram os reptilianos e os quietinhos eram os louva-deuses. Eles estavam quietinhos. Observando. E os reptilianos... Nossa... Tava muito alto o barulho. E os louva-deuses estavam... O que era o olho deles? Você via? Pai, eu falei pra minha mãe quando eu acordei. Era 2 bolas pretas. Os olhos deles eram 2 como bolas? Como se fosse em 3D pra fora, assim. 2 bolonas pretas. Elas auto-relevam a bola. Isso, exatamente. Aí, beleza. Nessa Eles hora... tinham alguma arma, alguma coisa ou não? Estavam na mão.
Tava Na na mão. mão, não tava? Eu falei, tava na mão. A boca deles tinha dentes, como é que era a Não, boca? tava fechado, normal. Fechado. Era uma boca que tinha só um risco, assim. Eles estavam parados. Parados, Só, observando. sabe o que é? Os insetóides, Eles eram verdes escuros. eles são analíticos. Eles assim, sabe aquele ser frio, sem emoção? É. Aquele ser, sabe aquele ser sem emoção? Aquele ser que ele não sente medo, ele não se intimida, ele é frio. Só tava pensando... Ele só fica analisando, tipo assim, ele analisa, ele olha, mas ele sabe tudo que ele tem que fazer. Sim. Então ele é dessa forma, ele não tem emoção, Todos ele é estavam frio. assim, todos. Ele apenas eles estavam Observando. fazendo um scanner, analisando o comportamento reptiliano Os e reptilianos matutando gritando, como né? que eles iam combater os reptilianos. Vai, pode continuar. Aí nessa hora, os Dracos, ele bateu como se fosse que já eu não vi. Agora, para você ver, O quê? os Dracos nem se prestaram a lutar. Ficaram parados. Tipo assim, vocês vão aprender a lutar, vocês vão lutar com eles, porque os Dracos poderiam muito bem dar cabo de sair, os dois sozinhos, os dois Dracos dariam cabo sozinho de todos os insetoides, mas acho eles que mandaram só os répteis aprender. Sim, porque os Dracos, eles tinham uns 40 metros. Porque os Dracos, só eles, tipo assim, os dois, em questão de segundos, acabariam com tudo isso. Aí, beleza. Aí, nessa hora, eu não lembro, quando eu tava olhando pros insectoides, bateu como se... Pega um cajado gigante e bate, coloca 70 mil vezes mais alto do que o barulho daqueles cajados reptilianos. Ou seja, teve Uma ordem. Teve uma lança mestre que bateu, Isso. ela era a principal. Isso. Como se fosse vários trovões juntos. Ou seja, é a ordem. É a ordem. Nessa hora que ele bateu, foi todos aqueles... todo aquele batalhão de reptilianos pra cima daqueles insectoides. Só que na hora que eles estavam chegando perto, que eles foi pra pular, que eles foi até fazer assim... Pular, igual garra, assim, igual uma onça pula. Igual um tigre pula pra pegar. Aí, minha mãe me chamou. Me chamou, cara, que ódio que eu fiquei, mano. Nossa, cara. Aí eu chamei ele. Michael, levanta! Aí eu falei, não é possível que eu perdi a luta mais top da galáxia. Mas sabe o que é? Mas Michael e os seus Dracos negros, né? Mas isso aí são resgates que você está tendo interno. São seus resgates internos que estão vindo dentro de você. Você está aqui encarnado, mas é como se o seu ser estivesse lembrando de quem realmente ele é depois de uma longa jornada de amnésia, uma longa jornada de desmemorizado. Você começa a vir as memórias do que você realmente vivenciou e o que você era. Mas foi muito top. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente, né? E isso mostra a grandiosidade do universo. E o que é o universo? Os seres no universo. Igual a batalha que eu vi e eu vou narrar no meu vídeo sobre, né, os reptilianos contra os canídeos e ali também junto com felinos. Mas muito obrigado, Michael. Gratidão.
Olá, seja você bem-vindo à série Guerras em Antares. Este é o nosso segundo vídeo, onde eu irei apresentar para você mais um capítulo da série Guerras em Antares. Nos primórdios desta galáxia, da Via Láctea, há muito tempo atrás. Nos primórdios de Orion, ou podemos dizer, no começo de Orion, quando os deuses de Orion criaram os Elohims, os draconianos Elohims. E os draconianos Elohims começaram a criar para seus deuses civilizações. Começaram a perpetuar ou a crescer a raça draconiana específica de Orion. Eras de tempos cósmicos foram se passando e Orion começava. Orion tinha o seu início. Seus deuses haviam criados os Elohims, os draconianos Elohims. E os Elohims começaram a criar os draconianos Orianos. Eras de tempos iam se passando e planetas eram fundados. Civilizações draconianas eram criadas, nasciam. Orion assumia então a função de berço cósmico, aonde Orion criava mundos, criava estrelas, criava sistemas. Mas só os draconianos em Orion não conseguiam suprir e conquistar toda a ambição de Orion. Então os draconianos de Orion criaram uma raça de escravos, uma raça de serviçais, para que esses pudessem trabalhar e servir aos draconianos. Então os draconianos criaram em Orion os reptilianos orianos. E os draconianos viram que era bom ter os reptilianos, pois esses eram bons serviçais. Obedeciam, eram seres que cumpriam suas tarefas, pois tinham os draconianos como seus deuses. Eram submissos, trabalhavam e faziam a vontade de todo o senhorio draconiano. Esses reptilianos começaram a trabalhar, como que poderíamos dizer hoje, como os pedreiros, como os serventes. Os dracos eram engenheiros, eram mestres de obras, de mundos, planetas e estrelas. Planejavam, arquitetavam, expandir a tão jovem Orion, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse expandir e assim cada vez mais conquistar o cosmos, a Via Láctea, se fazer presente na Via Láctea. Naquela época, os draconianos eram soberbos, rudes e arrogantes com os reptilianos.
Os draconianos desdenhavam dos reptilianos, pois os tinham literalmente como os seus servos. Os draconianos tinham tamanha superioridade aos reptilianos que nenhum reptiliano jamais tentava se opor a um Draco. Os reptilianos, eles não tinham o poder mental avassalador de um draconiano. Os reptilianos não tinham o treinamento de guerra e não tinham direito a usar as armas em Orion. Somente draconianos pegavam em armas de guerra. Os reptilianos não compartilhavam do conhecimento exímio nas quais os dracos tinham em seu poder. Os draconianos tratavam os reptilianos como seres descartáveis, pois os dracos eram seres de extrema soberba e arrogância, pois eles haviam sido criados na linhagem direta dos Elohims, que eram criação direta dos deuses orianos, que criaram Orion, que criaram e idealizaram toda uma Orion. Mas Orion era um lugar ainda jovem. Era um império em ascensão ou um reino em desenvolvimento. As realezas draconianas, com os seus mundos, suas armas e seus guerreiros poderosos draconianos, começaram a se tornar minoria em relação aos reptilianos, pois os reptilianos pareciam ser um sonho para que os dracos pudessem apenas comandar e eles pudessem construir para os dracos mundos, estrelas, sóis, sistemas solares e idealizarem civilizações. Orion tinha a promessa de ser um grande berço de estrelas, planetas e sistemas. Tudo ia bem. Orion tinha os seus reinos, tinha todo o seu sistema hierárquico. Orion tinha sua política, a sua ciência e a sua diplomacia. Tudo ia bem em Orion. Orion se expandia. Orion ia de vento em popa. O Império Oriano crescia e, com isso, novas civilizações nasciam. Mundos, estrelas, sistemas planetários. Idealizados pelos Elohims, os draconianos, e feito pelas mãos dos reptilianos, que se viviam como famílias. Planetas simples, planetas que não possuíam o que podemos chamar do luxo dos draconianos. O império crescia, mas a proporção de população reptiliana se tornava muito maior do que os draconianos. Mas os reptilianos não eram guerreiros, eles eram serviçais. Embarcavam em grandes naves e viajavam cosmos ou nas regiões
desta galáxia para levar a semente das civilizações. Em Órion se desenvolvia um cristal. Este cristal, todo programado com uma ciência oriana, era enviado junto de uma nave e uma comitiva para cosmos afora. Eles chegavam em uma região, digamos, deserta, o vazio. E ali eles lançavam aquele cristal como uma semente que ali brotava uma estrela, e dessa estrela, dessa explosão cósmica, se criavam mundos e planetas, para posteriormente serem habitados pelos reptilianos, os draconianos ou alguma civilização que eles quisessem criar. E assim por muito e muito tempo, Órion expandia, criando mundos, estrelas e planetas. E eles se alegravam e tudo ia bem. Até que uma comitiva de naves com cientistas, com os operários reptilianos e com uma semente do cristal da vida, cruza a região de Antares. Para se criar um mundo, estrelas e sóis, existe todo um procedimento, todo um padrão de regras e leis a serem obedecidas. Pois Órion, seus deuses, haviam recebido a dádiva da criação que poucos no universo recebem. E eu já disse isso nos chamados a despertar, ou no Marcelo Marins, consciência cósmica. Poucas civilizações ou seres recebem a dádiva de criar no universo, da criação da vida. Poucos recebem essa dádiva. E os deuses orianos, aqueles que criaram os Elohims, assim o fizeram. Receberam a dádiva da criação. E essa dádiva é algo necessário para expandir para o crescimento do universo. Mas poucas civilizações ou seres recebem tamanha dádiva. Um grupo de cientistas, grupo de pessoas, chanceleres, pessoas que podemos dizer como poderíamos chamar de políticos, ou pessoas que trabalham na diplomacia. Pois cada região do universo precisa-se haver um acordo em comum para que ali seja geminado, criado uma nova história cósmica. E assim Órion mandava suas comitivas de naves com seus diplomatas draconianos e os serviçais reptilianos, os operários, e mandavam cosmos afora para, naquela região determinada, inserir
o cristal semente da vida. E esse cristal, com o passar do tempo, ele iria entrar em um estado e uma reação, originando-se outras estrelas, mundos, criando sistemas, para posteriormente ali serem habitados. A lei e a ordem da criação. Orion tinha esse privilégio. Mas, digamos, num belo dia, uma nave, como sempre estavam saindo comitivas e comitivas de nave, uma nave diplomata, com diplomacia, diplomatas, e com outras naves acompanhando com reptilianos, operários que punham a mão na massa para fazer o milagre da criação. Cruzando Antares. Um sistema de planetas em Antares. Passando por Antares. Eles desapareceram. Sumiram. Desapareceram. Orion imediatamente deu falta da sua comitiva e, junto com as suas autoridades, junto com os seus, começaram a investigar o que havia acontecido. Lembrem-se, Orion, por causa dos seus deuses, era uma das poucas civilizações que podiam criar a vida no cosmos. Tinham o poder do cristal semente da vida. O cristal semente da vida no universo. Orion manda um grupo de serviçais. Quem eram os serviçais de Orion? Quem eram os serviçais de Orion? Os reptilianos. Pois os Dracos entraram numa situação de comodidade. Os draconianos, na sua soberba, na sua prepotência, entraram num estado de comodidade e se tornaram muito dependentes dos reptilianos, dando tudo a fazer para os reptilianos. Orion manda uma nave atrás para saber o que aconteceu com a sua comitiva. O porquê do cristal ter sido desaparecido junto com a sua comitiva. Passado-se um tempo, esta comitiva desapareceu. Ela foi e não voltou. Mas uma mensageira, uma reptiliana, conseguiu escapar e voltou para Orion. E o que ela diz era algo
que assustou Orion. Ela disse que eles haviam sido interceptados por naves que fizeram eles pousarem forçado em um planeta. Quando eles pousaram este planeta, era o planeta do que chamamos louva-a-Deus. Pobres reptilianos, que não eram como os Dracos na sua arrogância, os Dracos na sua soberba, criaram escravos e não guerreiros. Eles desdenhavam, tratavam os reptilianos como algo descartável. Essa nave, quando pousou neste planeta, ela foi atacada. Uma chanceler draconiana foi capturada e o cristal semente enviado para o planeta dos escorpiões. Na luta contra os louva-deuses, os reptilianos foram domados mentalmente, pois eles não tinham treinamento, não tinham técnica de se protegerem. Os Dracos nunca pensaram que um dia isso iria acontecer, pois eles estavam cegos na sua soberba, na sua vaidade e na sua arrogância. Mas naquela altura, os draconianos precisavam muito dos reptilianos, pois se tornaram seres acomodados. E utilizavam dos reptilianos para tudo, tratando-os literalmente como escravos. Naquele planeta, com aqueles seres louva-a-Deus, os reptilianos foram tomados mentalmente e foram todos devorados vivos. Todos os reptilianos foram devorados vivos pelos louva-deuses. Eles não sabiam lutar. Eles não sabiam se defender. Eles não tinham poderes mentais. Eles eram apenas escravos, como pedreiros e serventes a serviço de Orion. Os planetas reptilianos eram subúrbios em Orion, pois os planetas draconianos eram majestosos. Todos os reptilianos, a primeira comitiva, foram devorados vivos. Pobres reptilianos. A segunda comitiva também foi devorada viva. Os reptilianos não tinham poder para enfrentar os insetoides, louva-a-Deus. Era como
Se você pegasse um grupo de serventes e pedreiros, não desmerecendo essa classe maravilhosa de trabalho que construiu tudo que nós conhecemos, mas como se você mandasse eles com seus martelos, seus ponteiros, suas marretas, suas pás, irem enfrentarem um exército com granadas, mísseis e armas. Isso o que aconteceu. E para piorar, o cristal semente da vida foi roubado. Para vocês terem uma ideia do quão é importante esse cristal semente da vida, que os deuses de Orion disseram aos Elohims: peguem esse cristal urgente, porque somente nós temos autorizações para trabalhar com esse tipo de cristal e com esse tipo de conhecimento. Se isso cair em mãos erradas e esse cristal for usado de forma indevida, vocês podem ter certeza, iremos responder aos primordiais e perderemos nosso privilégio e sairemos desonrados. E os deuses orianos disseram: e se isso acontecer, nós iremos destruir Orion. Nós, deuses de Orion, iremos destruir a obra que nós criamos. Prontamente, numa hierarquia draconiana, quem foi que ouviu dos deuses orianos? Os Elohims. Os Elohims que imediatamente foram em cima dos reis e rainhas draconianos e disseram: resolvam esse pepino para nós. Ou nós, antes de sermos destruídos, iremos fazer questão de destruir todos vocês. Porque os Elohims, que também são deuses, porém numa escala menor, os Elohims ficaram irritados com o que se tornou os reinos draconianos de Orion, a soberba, a arrogância, a prepotência daqueles draconianos e da forma que eles tratavam os reptilianos. Isso não pegou bem para Orion. Aquela reptiliana trouxe isso, e logo esta informação espalhou por toda Orion. Espalhou por toda Orion. Orion tinha um mega de um problema. Orion, que chamou outras comitivas de reptilianos para irem, mas dessa vez os draconianos ofereceriam armas. Mas nenhum reptiliano aceitou ir. Os reptilianos, eles se negavam a ir. Preferiam ser destruídos pelos próprios draconianos, nas quais eles tinham como seus deuses, do que serem devorados vivos, inconscientes, por aqueles seres que nem da sua origem eram, pois na glória, na honra de glória de Orion, seria para um reptiliano uma honra ser destruído por um draconiano, mas não por aqueles seres de Antares. Os reptilianos
batiam o pé e diziam: nós não vamos. Nós não iremos. Podem nos destruir. Para nós é uma honra sermos destruídos pelos nossos deuses, os draconianos. Mas nós não vamos para a morte com aqueles seres que nós não sabemos lidar. Orion tinha um mega problema. Um mega problema. O cristal semente, que é uma das honras mais altas para um ser cósmico, estava nas mãos de raças que não tinham esse privilégio. Haviam sumido uma draconiana e muitos reptilianos foram destruídos e mortos, devorados vivos. Sorte aquela reptiliana ter voltado para alertar Orion e dizer o que havia acontecido. Para vocês, pode ser simples, simplesmente vocês disser: mande os dracos, mandem os draconianos e eles resolverão todo o problema. Os dracos tiraram isso de letra. Os grandiosos guerreiros, detentores de conhecimentos e magias e armas destruidoras, mas tinham um problema. O que fazer com a população reptiliana que havia se tornado maior que a draconiana em Orion? E os draconianos, acreditem, começaram a sentir pesar. Começaram a sentir pesar. Começaram a se culpar por aquelas milhares de mortes de reptilianos. Porque os dracos haviam se tornado literalmente preguiçosos. Enquanto faziam dos reptilianos os seus escravos, os seus burros de carga. E então os draconianos precisavam dar aos reptilianos algo que eles se recusaram a dar no início. Precisavam ensiná-los a guerrear. Precisavam ensiná-los a operar suas armas. E o mais importante do que guerrear, que os reptilianos não tinham acesso. Precisavam ensinar os reptilianos a meditarem, para fortalecerem suas mentes, fortalecerem o seu mental, meditarem junto com os sacerdotes draconianos, ou, como podemos dizer, os médiuns e paranormais draconianos. Eles precisavam aprender a meditar. Eles precisavam se tornar fortes aqui, para que quando em um campo de batalha eles pudessem ser inabalados mentalmente como os draconianos eram. Prontamente os sacerdotes draconianos
começaram a ensinar os reptilianos a se conectarem com os primordiais e a vasculharem a fonte e a energia primordial. Os reis draconianos pediram aos Elohims que os Elohims pudessem intervir nessa missão, pois era algo novo para Orion. Os Elohims foram aos deuses orianos e pediram aos deuses orianos que eles intervissem na causa dos reptilianos. Os deuses ancestrais orianos disseram: nós abriremos um canal energético até nós. E nós daremos acesso aos reptilianos de Orion para que eles acessem o nosso canal energético e vasculhem informações vindas através de nós, na qual existe todo o conhecimento, e conhecimento é poder. E passou-se muito tempo. E os reptilianos começaram a ser treinados nas artes de guerras draconianas. Começaram a meditar. A se conectar com os deuses draconianos. E aí, depois de muito tempo, os dracos disseram: tudo que nós podíamos fazer para vocês, nós fizemos. Agora vocês vão batalhar. Mas os draconianos não contavam que a derrota em Antares teria se tornado algo tão traumatizante para os reptilianos. Mas os dracos encorajaram para que os reptilianos pudessem ir lutar. Mas os dracos pecavam ainda. Os draconianos ainda pecavam. E mandaram um batalhão de reptilianos fortemente armados, reptilianos verdes, para o planeta em Antares, onde era o planeta porta de entrada. Porta de entrada para Antares. Aquele batalhão guardava em si o trauma que os seus antes deles passaram. Eles tinham um trauma dentro deles. Um trauma. Ficou um trauma. A energia de Orion, ela é muito maternal ou paternal. Vamos dizer maternal, porque maternal é algo mais confortável. Aqueles reptilianos estavam em Antares, longe da energia maternal de Orion.
e sem a presença dos seus deuses, que quando no seu treinamento os seus deuses foram aqueles que os incentivavam a aprender. Eles foram lutar bravamente e perecerão. Foram destruídos. Todos eles foram destruídos. Embora tivessem sido treinados, embora tivessem sido trabalhados, mas o mental dos reptilianos eram abalados. E no momento da batalha, o medo, por estarem longe de Orion, na força maternal de Orion, junto dos seus deuses que eles adoravam, eles não conseguiram e foram destruídos. Isso causou algo pior, foi desastroso a Orion. Mesmo treinando os reptilianos, eles não queriam ir mais. Mas a população de reptilianos era gigantesca. E Orion percebeu que tinha muitos inimigos e que simplesmente os reptilianos não poderiam ser apenas operários, mas tinham que ser guerreiros, pois grandes perigos poderiam vir a Orion e todos precisariam lutar. Orion precisaria ser 100% guerreira. Os Elohims, e nesta época Jeová era um grande Elohim, os Elohims se reuniram e disseram: mandemos os dracos negros de Caron para fazerem o serviço. Chamemos os lordes, generais e todos os militares draconianos de Caron, os dracos negros, e mandemos eles agora. Os Elohims estavam impacientes, pois estavam sendo cobrados pelos deuses orianos. Mas os reis, os reinados, os reis e rainhas draconianos percebiam um grande problema. O que nós vamos fazer com um grupo gigantesco de reptilianos amedrontados? Planetas, mundos estão amedrontados. E 2 generais de Caron foram comissionados ou chamados para treinar uma tropa batizada de a Tropa da Fúria da Noite. O general Kylo Ren e outro general se propuseram a pegar os seus serviçais reptilianos de seu planeta. Eram reptilianos pretos. Caron é o planeta dos dracos negros. E Caron disse: nós iremos treinar uma tropa. E nós iremos pessoalmente coordená-los na maior batalha que os reptilianos podem ter presenciado.
Os draconianos ensinaram segredos de guerras. Como a fúria da noite era tão acima das outras tropas e padrões dos próprios draconianos, os generais treinaram aqueles reptilianos do seu planeta, os serviçais, os seus escravos, eles passaram a respeitá-los como draconianos que não possuíam asas. Após um exímio treinamento, Charon pegou a sua nave e embarcou sua tropa de reptilianos negros, com armaduras negras, todos pirados na fúria da noite. Os 2 draconianos disseram: nós não vamos lutar, mas nós iremos ver vocês vencerem e resgatarem toda a honra reptiliana de Orion. E assim a nave chegou. Quando tentaram interceptar a nave, os 2 draconianos destruíram dezenas de naves para que abrissem caminho para que a nave deles com seus guerreiros reptilianos pousassem. Eles não estavam chegando ali, estavam sendo, digamos, convidados a descer. Caso não aceitasse, a destruição era iminente. Os dracos chegaram destruindo naves e dizendo: nós vamos descer. Aqueles seres ficaram, acreditem, assustados, pois aqueles 2 draconianos de Charon, aqueles dracos negros, por si só, destruíram dezenas de naves que vinham para abater ou levar convidados para o seu planeta para serem destruídos. Aqueles seres, então, não chegaram da forma selvagem. Eles todos ficaram apostos. O que era aquilo? Eles nunca tinham visto aqueles tipos de draconianos. E as tropas de reptilianos de Charon desceram naquele planeta em Antares. Os dracos gritavam como feras e diziam, encorajando aos reptilianos: vocês irão vencer. Vocês representam a fúria da noite. A fúria da noite, ela é temida. E aonde vocês forem serão temidos. Vão e resgatem a honra para todos os reptilianos de Orion, pois a partir de hoje, os reptilianos de Orion serão temidos. E os draconianos soltaram as feras. Eles estavam tão ensandecidos, eles estavam tão furiosos, revoltados, que aquele batalhão esquartejou toda a tropa de louva-deuses. Aqueles louva-deuses nunca viram seres com tamanha fúria e habilidade. Eles foram esquartejados, pois os reptilianos não comem louva-deuses. Eles foram esquartejados e nenhum reptiliano treinado pela fúria da noite
sofreu sequer um arranhão. Estava estabelecido ali o orgulho dos reptilianos. Mas tinha um problema. Cadê o cristal na qual eles precisavam resgatar? Ele havia sido ocultado em um planeta. O planeta dos escorpiões. Naquele sistema, tinha um sistema de defesa natural entre os planetas. Aqueles planetas meio que soltavam uma névoa, criando em si um labirinto no espaço, uma névoa densa e um tanto quanto cruel para quem entrasse. Aqueles dracos disseram: essa parte foi a mais fácil. O pior ainda está por vir. Aqueles planetas começaram a criar um sistema de autoproteção, como a névoa de um pântano. Aqueles planetas estavam sendo encobertos por uma névoa. Algo muito sinistro. E os dracos de Carun disseram: vamos seguir. Vamos em frente. Espero que com esse vídeo muitas lições tenham sido aprendidos por vocês. Vocês que me ouvem, muitos draconianos e reptilianos, na qual eu tenho a honra de pertencer à raça de Orion. Muito se tem a se relatar das guerras em Antares. Guerras aonde, no desfecho final, os guerreiros eloínicos vieram. Eu sei que para muitos isso pode ser fantasia, criação de uma mente fértil, mas para muitos isso é um resgate de memória, um resgate da sua vida cósmica, da sua essência, da sua história. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo de Guerras em Antares. Grande força a todos vocês. Tchau, tchau.